Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise visual detalhada mergulha no texto de Gênesis, capítulo 19, dos versículos 1 ao 23. E em vez de fazer aquela leitura tradicional mais arrastada, a gente vai fazer uma exploração puramente cronológica desse relato. Porque o que a gente tem aqui, na essência, é uma verdadeira narrativa de sobrevivência acelerada. É uma história marcada por uma tensão que não para de crescer e um relógio que, literalmente, não para de correr. Os eventos vão se desdobrando hora após hora, até chegar num clímax inevitável. E para começar, olha só essa frase. A citação direta do texto: "Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti". Isso já estabelece aquela urgência brutal que vai definir absolutamente toda a passagem. Antes da gente traçar a linha do tempo, é fundamental entender que esse relato não é um passeio tranquilo, não é uma transição suave. É uma corrida desesperada contra uma destruição iminente. O texto constrói essa tensão passo a passo e deixa muito claro que está em jogo logo de cara, a própria vida. E a forma genial como o texto faz isso é usando um relógio super estrito. Toda a narrativa é empurrada para frente por marcadores explícitos de tempo. A gente começa no fim da tarde, com uma chegada inesperada. Daí avança para a noite, com um cerco super violento. Depois chega na madrugada com um aviso final e tudo culmina exatamente no nascer do sol com a fuga. Cada vez que o período do dia muda, a gravidade da situação aumenta e as opções de saída vão sumindo. Parte 1. A chegada dos anjos. O relógio começa a correr no fim da tarde. O relato diz que Ló está ali, sentado à porta da cidade de Sodoma, quando vê dois anjos chegarem. Ele levanta na mesma hora, vai ao encontro deles e chega a se inclinar com o rosto no chão. E isso ilustra perfeitamente um contraste gigantesco no texto. De um lado, a gente vê a dedicação absurda de Ló com a hospitalidade antiga, sabe? Ele insiste muito para que os visitantes não passem a noite na rua, prepara um banquete, assa pães sem fermento, mas do outro lado, a gente tem a resposta imediata e super hostil da cidade. Antes mesmo dos hóspedes irem dormir, a casa já está cercada e a multidão lá fora exige que os visitantes sejam entregues. Parte 2. O cerco a Ló. Agora, um detalhe que chama muita atenção na narrativa, especificamente no versículo 4, é como o texto faz questão de enfatizar o tamanho dessa ameaça. Não tem espaço para exceção, não é só uma ganguezinha ou um grupo rebelde isolado. O texto detalha que são os homens da cidade, desde o mais jovem até o mais velho, todo o povo, vindo de absolutamente todos os bairros. A ameaça é construída para parecer total e inescapável. A cidade inteira está batendo na porta de Ló. E aí a tensão chega num limite absoluto. Ló sai de casa, fecha a porta atrás de si para tentar isolar fisicamente os convidados do perigo e toma uma atitude drástica, que hoje a gente vê como extremamente controversa. Ele implora para que não façam mal aos visitantes e, em troca, oferece à multidão as próprias filhas, que ainda não conheciam o homem, dizendo para fazerem com elas o que achassem melhor, contando que poupassem os forasteiros. É importante notar que o relato apresenta essa oferta brutal estritamente como parte da mecânica da narrativa. É Ló tentando proteger aquela regra sagrada e inquebrável da hospitalidade antiga a qualquer custo. Mas, como era de se esperar, essa tentativa de negociação falha miseravelmente. A multidão rejeita a oferta e se volta contra o próprio Ló. Eles acusam ele de ser só um estrangeiro querendo dar uma de juiz e decretam que agora vão fazer com ele algo muito pior do que fariam com os visitantes. A violência física então explode de vez. Eles partem para cima do Ló e avançam com tudo para tentar arrombar a porta. A linha de defesa física entrou em colapso total. E é bem nesse segundo que acontece a intervenção divina. Os anjos, lá de dentro da casa, estendem a mão, puxam Ló para a segurança e trancam a porta. Imediatamente, eles ferem aquela multidão inteira com cegueira. Do menor ao maior, os homens lá fora ficam completamente desorientados, gastando as energias tentando achar a porta no escuro. Essa ação praticamente congela a crise do lado de fora, garantindo a integridade da casa pelo resto da noite. Mas deixa um recado bem claro: o tempo da cidade acabou. Parte 3. O aviso de destruição. Com a porta agora segura, o foco dentro da casa muda completamente de figura. Não é mais sobre defesa tática contra a multidão, mas sobre o aviso inevitável de uma catástrofe que está chegando. A madrugada se aproxima e os anjos revelam a Ló o verdadeiro motivo da visita. Eles mandam ele reunir todos os parentes e tirar todo mundo de lá com urgência. O motivo, como o versículo 13 estabelece de forma bem direta, é que eles vão destruir o lugar porque o clamor daquela cidade se tornou muito grande diante do Senhor, e por isso eles foram enviados para executar a destruição.
Daí Ló sai na escuridão da madrugada para tentar avisar os futuros genros, os homens que iam casar com as filhas dele. Ele passa a mensagem com a urgência exata que recebeu. Levantem, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas acontece uma falha de comunicação trágica. A urgência assustadora dos mensageiros divinos esbarra numa descrença total da família. O texto conta que os genros acharam que Ló estava só brincando. A mensagem de sobrevivência é recebida simplesmente como uma piada de mau gosto. Parte 4. A fuga para Zoar. Avançando para a reta final, o relógio está quase zerando. O amanhecer chega e os anjos começam a pressionar Ló intensamente para ele partir com a mulher e as filhas. Mas por algum motivo inexplicável, Ló demora. E é aí que a urgência bate no teto. A partida deixa de ser voluntária e vira uma extração forçada. Os mensageiros literalmente pegam Ló pela mão, pegam a mulher dele, as filhas, e devido à misericórdia divina que o texto cita, os anjos puxam eles fisicamente e só soltam quando já estão do lado de fora dos limites da cidade. E mesmo lá fora, com o tempo escorrendo pelos dedos, ainda rola uma última negociação. De um lado, você tem o comando super direto do anjo. Escapa pela tua vida, não olha pra trás, não para na campina, corre pro monte pra não morrer. Mas Ló contesta. Ele diz que o monte é muito longe, que o mal vai alcançar ele no caminho e ele vai acabar morrendo. Ele aponta pra uma cidadezinha ali perto e implora pra fugir pra lá. E por incrível que pareça, o pedido é aceito. A pequena cidade, que ganha o nome de Zoar, é poupada única e exclusivamente para acomodar o medo e a limitação do Ló nessa fuga. O ponto central aqui é o tamanho absurdo desse funil pelo qual a narrativa passou. A gente começou com uma cidade inteira cercando uma casa, passou pela tentativa frustrada de salvar os futuros genros, e no fim das contas, o número final de indivíduos puxados a salvo da destruição é exatamente 4. Só 4 pessoas. Ló, a esposa e as 2 filhas. A janela de escape era tão estreita e implacável quanto esse número deixa claro. E o arco narrativo se fecha exatamente com a última marcação do relógio. O versículo 23 decreta: saiu o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Aquela linha do tempo que começou no fim da tarde atinge o limite final. O nascer do sol não só marca a chegada no destino seguro, mas sela de vez o fim da janela de fuga. Acabou o tempo. Então, para fechar a nossa análise, fica uma grande reflexão. Como que olhar para esse texto antigo, estritamente como uma narrativa rápida de sobrevivência, com tempo cronometrado, altera a forma como a gente entende o impacto literário e histórico dele? Quando a gente observa esses eventos como uma corrida frenética contra o relógio, isso revela uma dinâmica de tensão e urgência que faz a gente repensar a complexidade dessa obra milenar. É uma estrutura de escalada simplesmente impecável, onde cada movimento do ponteiro traz uma consequência irreversível, e sem dúvida é algo fascinante de se explorar.